Muito bem, pessoal. Na última aula a gente aprendeu a fazer essa página, tá? Ela já está terminada aqui. Agora eu quero ensinar vocês a fazer uma segunda página, uma página de formulário, tá bom? Vamos lá? Primeiro passo aqui vai ser o seguinte: a gente vai criar uma cópia dessa página, que é a nossa página index.html, tá? Basta vir aqui em arquivo, salvar como, e a gente vai salvar essa página com um outro nome, contato.html. Lembra que esse é o link que a gente tinha colocado no menu? Então essa vai ser a segunda página do nosso site. Só se certifica que você está na pasta correta. No meu caso aqui, a pasta site está na área de trabalho. Nós já temos estilo CSS, index.html, as nossas imagens, tá bom? E não esqueçam, por favor, do .html, senão o site não vai funcionar. Salvar. Ok, então perceba que agora eu estou usando a página de contato. A página index está aqui embaixo. Então tudo que eu mexer nessa página de contato não tem a ver com a outra página, tá bom? Eu criei uma cópia porque senão a gente teria que fazer tudo aquilo de novo, né? Doctype HTML, HTML, head, type, meta. Então é muito mais fácil a gente fazer dessa forma, porque é só continuar o nosso site do jeito que ele estava. Então, vamos abrir aqui o nosso site. Ó. Perceba que está index.html, que é o site que a gente estava vendo antes. Eu vou trocar aqui para contato.html e dar um enter. Perceba que eu entrei numa página igualzinha. Se eu modificar alguma coisa dela, vocês vão ver que vai mudar. Primeira coisa que eu quero mudar, então, lembra que isso aqui é o título do nosso site, eu não vou mexer, tá? Não vou mexer, na verdade, em nada do head nesse momento. Eu vou descer um pouquinho a minha página e vou direto para o H1, que é esse título que aparece aqui, ó, matérias em destaque. E vou trocar esse título para contato. Vou salvar e ver se agora minha página aparece contato. Percebam que a página contato.html, então agora o H1 está escrito contato. Perfeito. O parágrafo vamos deixar assim por enquanto, e depois mais para frente a gente vai mudar. Mas o que eu quero fazer? Agora vocês vão entender o conceito de template. A nossa página de contato vai seguir os mesmos moldes da página que a gente já criou, só que ela vai ter alguns elementos diferentes da primeira página. Primeiro, ela não vai ter esses artigos aqui, tá? Essas matérias todas que a gente criou só tinham na página inicial. Eu vou arrancar elas, mas percebam o que vai manter. A gente vai manter o menu, né, o cabeçalho, a gente vai manter o título da página com a descrição do que tem que fazer nessa página, a gente vai ter algum conteúdo aqui e a gente ainda vai ter o rodapé igual, tá? Então, a única coisa que eu quero remover aqui são essas matérias. Vamos identificar as matérias? As matérias são esses aqui, ó, os articles, tá? Tem até os comentários em cima. E a gente vai escolher esses articles aqui, selecionar, certo? Tomem cuidado para não deletar o resto, main, footer, body, né? E vamos deletar. Então, ó, desde o primeiro article selecionado até o último article. Pronto, deletei. Então agora, perceba que não tem nada aqui embaixo. Vou salvar e pronto. Vocês vão ver que até o rodapé vai subir. Então, esse aqui é o template do nosso site. Então, todas as páginas do nosso site vão ter alguma coisa, pelo menos inicial, parecida com isso. Então, essa página contato, logo depois do texto de descrição, eu vou acrescentar um formulário. Aqui está o nosso texto de descrição, então aqui embaixo eu vou colocar o formulário. O formulário é um elemento form. Ok? O formulário serve para várias coisas, como por exemplo buscar alguma coisa dentro do site, enviar uma mensagem. Como é uma página de contato, a gente vai colocar um formulário com alguns campos básicos para a pessoa preencher. Mas eu não posso esquecer de colocar a tag form em volta da área onde vão estar os campos do meu formulário. Nesse nosso formulário a gente vai colocar 4 campos. Um para o nome, um para o e-mail, um para o assunto e outro para a mensagem. Fora isso, vai ter o botão também que a pessoa vai clicar para enviar o formulário. Então vamos aprender o nosso primeiro campo, tá? Os campos de formulário, eles são o elemento input, certo? Percebam que o input, quando a gente terminar o sinal de maior, ele não vai fechar que nem os outros elementos, né? O parágrafo H1, ele funciona parecido com a imagem ou com o meta. Né? Ele não fecha. Então, os elementos que não fecham, a gente precisa colocar atributos para eles fazerem sentido. O campo input ele serve para vários tipos de campos diferentes. A gente vai aprender o primeiro aqui. O atributo type serve para falar que tipo de campo é esse. O campo que a gente vai aprender é o text. Ok? O input type text ele vai criar um campo de texto para a pessoa preencher. Eu vou entrar aqui no site e vamos ver o que vai aparecer. Olha só. O campo de texto é assim. E olha que bacana, se você clicar em cima dele, eu consigo já escrever alguma coisa, tá? Então o campo de texto automaticamente cria esse elemento aqui pra gente, tudo bem? Mais pra frente a gente se preocupa com a aparência dele pelo CSS, por enquanto eu vou só colocar os campos mesmo. Só que vocês podem ver que o campo tá meio perdido ali, eu não sei que diabos que eu tenho que escrever dentro dele. Então pra gente escrever alguma coisa dentro, a gente precisa pelo menos de um rótulo dizendo o que é que eu tenho que escrever. Então o rótulo, certo? Ele vai normalmente antes do campo, né? O elemento label. E aí eu vou escrever aqui, ó, nome. Então o elemento label é o elemento rótulo, certo? E esse é o campo a que ele pertence. Vamos dar uma olhada? Ótimo. Só que tem um problema. Aparece o nome agora, eu consigo saber que tem que digitar meu nome, por exemplo. Só que, por enquanto, no HTML não há vínculo entre este
rótulo e este campo. Eles estão separados. Vocês podem ver que o label é uma coisa e o input é outra. Como que eu vinculo um ao outro para saber que esse rótulo é deste campo? É super simples. Em vez de fechar o label aqui, eu vou tirar a tag que fecha o label, certo? Então ele está aberto agora, não está fechando. Vou só dar um enter aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vou jogar o input para dentro com tab para ficar mais fácil de ver. Então ele vai ficar, na verdade, dentro do label. E vou fechar o label aqui. Então olha só como ficou mais fácil de entender. Dentro do label vai o texto que você quer que seja o rótulo e ao mesmo tempo vai também o próprio campo. Isso faz com que os dois fiquem vinculados, o texto e o campo, dentro do mesmo rótulo. Ok? E vocês vão ver que diferença que isso faz. Se eu clicar no nome que está dentro do rótulo, ele automaticamente já marca o campo que eu tenho que preencher. Isso não aconteceria caso eu não tivesse vinculado os dois campos, tá? O label e o input. Ok? Então temos nosso primeiro campo, o nome. Agora o próximo campo que a gente precisa colocar aqui seria o campo de e-mail. Então eu vou duplicar isso aqui, basta eu copiar, certo? Só copiei e colei embaixo, Ctrl C, Ctrl V, e o próximo campo vai se chamar e-mail, e o campo de e-mail, ele é um campo bem parecido com o input type text, só que em vez de type text, ele é type e-mail, ok? Bom, temos aí dois campos agora, o campo nome e o campo e-mail, cada um com seu rótulo, certo? Vou duplicar agora de novo, e vou colocar o próximo campo, que vai ser o assunto. O assunto eu quero usar um outro tipo de campo que não é o input, tá? Vou usar um elemento que normalmente o pessoal associa com drop-down, tá? Que é uma lista suspensa, né? O elemento que a gente quer aqui é o select. Então eu vou tirar aquele input e vou escrever select. Percebe que o select, diferente do input, ele abre e fecha, tá bom? Só que o select funciona parecido com a lista. Lembra da UL e das LIs? O select ele é uma lista, certo? Só que de formulário. E os itens dessa lista se chamam option, né? É bem parecido com a UL, LI. Então aqui é select e option. E eu posso ter quantas options eu quiser. Basta eu colocar dentro das options quais são as opções que eu quero que a pessoa selecione. Então, eu vou colocar dentro da option, sei lá, dúvidas, sugestões, sei lá, críticas. E aí você pode colocar quantas opções vocês quiserem, tudo bem? Aprendemos então que o elemento de texto é um input. O input e-mail ele é igual, só que a gente escreve type e-mail. O select é aquela lista suspensa, né, que a gente coloca as opções. Vamos ver como é que ela ficou aqui. Olha só. Então o assunto, dúvidas, sugestões, certo? Então ela apareceu aqui como uma lista suspensa, como eu falei. Agora, eu preciso criar mais um campo. Eu vou copiar isso aqui novamente e o próximo vai se chamar mensagem. Só que a gente vai aprender mais um outro campo diferente do input e do select, que é o text area. Beleza, vamos ver o que isso aqui vai criar para a gente. O text area ele vai criar um campo que inclusive eu posso aumentar ou diminuir, que é aquele campo que eu posso escrever em várias linhas. Os campos de input type text ou type email, eles são campos de uma linha só, certo? E o text area eu consigo dar enter inclusive para criar novas linhas, tá bom? Ótimo. Para finalizar o nosso formulário, eu vou colocar agora um elemento button e vou escrever dentro enviar. Esse elemento aqui também é um elemento normalmente associado a formulários, por estar dentro da nossa tag form. Se eu clicar nesse elemento, ele automaticamente vai enviar nosso formulário. Olha lá, botão enviar. É muito diferente do link. Muitas vezes as pessoas confundem o link com o botão, mas o link leva você para algum lugar. Botão não. O botão eu tenho que colocar uma função nele, ou dentro de um formulário. A função padrão dele já é enviar o próprio formulário, ok? Vou começar a estilizar esses elementos pelo CSS. Eu vou começar a colocar algumas classes aqui. Então o form, como eu posso ter vários formulários na página, eu vou chamar esse formulário de contato. E aí nós temos as labels dentro de contato, então já tem várias coisas que eu já posso chamar aqui apenas por causa dessa classe em volta. Eu posso chamar, por exemplo, contato label, aí eu chamo todas as labels ao mesmo tempo. Eu posso chamar contato input, aí eu chamo todos os inputs ao mesmo tempo. Contato select, contato text area, contato button, beleza? Mas eu vou fazer um pouco diferente. Os inputs eu vou colocar uma class, campo, certo? Essa class eu vou colocar em todos os campos e o select e o text area também são considerados campos, tá? Mensagem e o text area e tal. Então não confunda, sempre a class, ou qualquer atributo, ela sempre vai na tag de abertura de um elemento, ela nunca vai na tag de fechamento, ok? Então, ó, o input type text com a class campo, e-mail, class campo, select, class campo, mensagem, né, o text area, class campo, tudo bem? Isso vai facilitar para eu no CSS chamar todos eles ao mesmo tempo. Olha só que legal. A vantagem do CSS é exatamente essa. Eu posso chamar o mesmo nome várias vezes e ele vai afetar todos os elementos que eu chamei. Ótimo. Então,
eu vou começar a estilizar esses elementos aqui. Então eu quero que os campos fiquem com uma aparência um pouco diferente. Primeira coisa que me incomoda no estilo desses elementos aqui é que eles estão todos um do lado do outro. Lembra que eu ensinei para vocês por que eles estão um do lado do outro? Porque são elementos com display inline. Tá? Então eles se comportam como texto. Então, antes de mais nada, eu quero transformar os elementos que são display inline aqui em elementos bloco. Vou aqui no CSS, vou colocar uma class em cada rótulo, certo? Class rótulo. Então, em cada label vai ter uma class rótulo. Agora eu consigo chamar isso aqui no CSS. Então, quando eu chamar class rótulo, estou chamando os labels. Quando eu chamar class campo, estou chamando os inputs, select e text area, tá? Então, o rótulo eu vou colocar display block, porque automaticamente as labels já são display inline. Então, eu estou trocando o display padrão deles. Beleza, isso já vai fazer com que os elementos caiam para a linha de baixo. Só que o rótulo vai continuar do lado do campo, tá vendo? Então eu vou colocar os campos display block também, todos os campos. Pum. Agora todos os rótulos jogam os outros rótulos para baixo e dentro dos rótulos o texto fica separado do campo, tá? Então a grande vantagem do display block é que ele obrigatoriamente faz com que os elementos caiam para a linha de baixo. Ok, só que tá horroroso o meu formulário por enquanto. Vamos colocar um fundo nele que nem a gente colocou nas matérias. Então eu vou criar uma nova chamada aqui, contato, certo? Que é a classe que a gente colocou no form. E aí eu vou colocar background color FFF. Isso vai fazer com que o fundo do contato fique branco, mas aí ele tem aquele problema que a gente tinha visto lá nas matérias. Lembra que a gente tinha feito isso? Eu vou colocar um espaçamento de 30 pixels, padding 30 pixels, então ele vai fazer com que os elementos não fiquem grudados. Ótimo. Vou limitar o tamanho dele para 600 pixels, igual a gente fez nas matérias. Ótimo. E agora eu vou fazer com que ele fique no meio da página. Margin left alto, margin right alto. Certo? E agora esse bloco inteiro do formulário ficou no meio da página. Igualzinho eu fiz com as matérias. Eu vou tentar manter esse padrão, tá? Agora esses campos estão me incomodando, certo? Porque eles estão menores do que o espaço aqui de 600 pixels. Então a gente vai fazer igual a gente fez com a imagem. Lembra que a gente tinha feito? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer com que os campos, certo? Esses campos que estão menores, fazer com que eles fiquem da largura. Lembra? Width, 600 pixels seria o tamanho do espaço, mas eu não preciso disso, porque ele está dentro do formulário, e o formulário, que é contato, já está com a largura de 600 pixels, então eu vou usar 100% aqui. Como ele está dentro, porque aí ele vai respeitar o espaço interno desse elemento. Agora todos os elementos possuem essa largura aqui. Beleza. Agora, dentro dos campos, a gente vai começar a melhorar a aparência deles. Então, os campos que são com a largura 100% agora, eu vou colocar uma altura, que é uma outra propriedade que a gente não tinha visto ainda. O height é a altura, assim como o width é a largura. A altura eu vou fixar em 30 pixels a altura dos elementos campo. E aí vocês vão ver que todos os campos ficaram ótimo. Agora meus elementos ficaram com uma altura maior, então tem mais espaço para digitar. Só que percebe que quando eu digito lá dentro fica muito perto aqui da caixa onde eu escrevo. E o tamanho da fonte também está meio pequeno. Então eu vou mudar primeiramente o tamanho da fonte, vou deixar 16 pixels. Vamos ver? Quando eu escrevo, olha só, já ficou bem melhor, só que ainda continua grudado do lado esquerdo. Então eu vou colocar um padding left de 10 pixels. Vamos ver o que aconteceu. Só que não sei se vocês perceberam, quando a gente acrescentou esse espaço de 10 pixels, ele aumentou aqui do lado. Primeiro, uma questão matemática aqui, é o seguinte, quando a gente coloca padding, os elementos aumentam de tamanho. Parece confuso, né? Mas pensa o seguinte, se um elemento tem 600 pixels de largura e eu acrescento 10 pixels na esquerda, o padding engorda o elemento. Se esse elemento tem largura 100% porque ele está dentro da caixa, ou seja, ele deveria ter 600 pixels, quando eu coloquei aqueles 10 pixels, ele aumentou de tamanho. Isso, gente, é uma desgraça completa. Quando a gente coloca a borda nos elementos, que a gente vai ver mais para frente também aplica esse problema. Tá? Então vamos lá, para resolver isso, a gente vai subir aqui no nosso CSS e vai aplicar uma propriedade nova para todos os elementos. Por padrão, recomendo vocês fazerem isso em todos os sites que vocês fizerem, que é mudar essa propriedade padrão nos browsers. É muito ruim fazer com que quando a gente coloca padding, os elementos aumentem de largura ou aumentem de altura. A gente quer que eles fiquem com a largura e a altura que a gente deixou. Então, eu vou colocar uma propriedade aqui chamada box sizing, e ela vai ser aplicada para todos os elementos, por isso que está dentro dessa parte do asterisco. E eu vou chamar de border box.
tá? Ou seja, todos os elementos vão ser calculados pelo tamanho externo. Então, se um elemento tem 600 pixels e eu colocar mais padding, ele vai continuar com 600 pixels e o espaço que vai diminuir vai ser o espaço de dentro. Tudo bem? Ele nunca vai passar daqueles 600 pixels, ou seja lá o tamanho que a gente colocou, tá? Vou colocar então isso só nesse seletor, que é o seletor para todos os elementos. E aí vocês vão ver que vai fazer uma diferença aqui, ó. Percebe que agora a nossa caixa de fora diminuiu de tamanho, tá? Isso vai afetar o site inteiro, mas pode ter certeza que não vai ter problema. Vocês vão ver que todos os elementos aqui, depende se eles têm padding ou não, eles vão ficar todos alinhados, porque eles nunca vão passar do espaço, tá? O pad não vai engordar os elementos com largura fixa, ok? Beleza, agora o que eu quero fazer é afastar esses elementos que estão muito grudados um no outro, né? Como a gente viu, o rótulo é um elemento que está em volta do texto e do campo. Mesma coisa aqui, outro rótulo, texto e campo, texto e campo. Então eu vou pegar os próprios rótulos e vou empurrar para baixo para fazer com que o próximo rótulo fique afastado. Então nós temos o elemento rótulo aqui, que é os labels, né? E vou colocar um margin bottom de 20 pixels. Vamos ver o que vai acontecer. Veja que agora os campos ficaram mais afastados. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte, o campo de mensagem, tá vendo que ele está pequeno? Por quê? A gente deu aquela altura de 30 pixels para todos os campos. Para o text area isso é um grande problema, porque na verdade ele deveria ficar com uma altura mais ou menos assim, certo? Então, como que eu chamo o text area se ele tem a classe campo? Se eu chamar text area, eu afetaria todos os text area que existem na página. Mas eu não quero qualquer text area, eu quero o text area que também tenha classe campo. Então eu vou chamar o elemento pelo nome dele mesmo, text area, e vou acrescentar grudado aqui a classe campo. Esse é um outro seletor que a gente não viu ainda, que é o seletor combinado. Eu consigo combinar um elemento que tenha class. Então eu estou falando do elemento text area que tenha class campo. É diferente se eu tivesse colocado um espaço aqui. Aí ele estaria tentando chamar um elemento com a class campo dentro de um elemento text area, que não faz sentido porque não pode nada dentro do text area. Mas calma, não vamos complicar. Vamos deixar grudados assim, o elemento text area com a class campo. A gente vai aumentar a altura padrão dele. Vou aumentar para 150 px. E aí vocês vão ver que o campo agora ficou maior. Só que agora o texto ficou grudado em cima, certo? Para o text area especificamente, eu vou acrescentar padding para todos os lados de 10 pixels, em vez de só para a esquerda. Veja a diferença. Ok. Agora, não sei se vocês perceberam, mas o text area está com uma fonte diferente do resto dos campos. A gente precisa determinar nos campos de formulário qual é o padrão de fontes, porque automaticamente o browser coloca uma outra fonte. Então, lembrando qual que era a nossa fonte? A fonte que nós estávamos usando era Arial. Então eu vou copiar a fonte family lá que a gente tinha colocado no body e vou colocar essa mesma propriedade aqui dentro dos campos. Agora que eu coloquei a fonte Arial, vocês vão ver que todos os campos agora têm a mesma fonte, certo? Então os campos, vocês podem ver que eles já têm uma borda padrão, só que uma borda escura, feia, né? Não tem muito a ver com o nosso site. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar essa borda. A propriedade borda, se eu for aplicar para todos os lados, ela funciona dessa forma. Escrevo border, e aí eu tenho três coisas que eu tenho que falar para a borda. O tipo da borda, o tamanho da borda e a cor da borda. Em qualquer ordem que eu quiser. Então eu vou colocar uma borda de 1 pixel, certo? De largura. Vou colocar a cor da borda. Então no caso aqui eu vou usar 999999 e vou colocar ela do tipo sólida. Nós temos vários tipos de borda. Os outros tipos são pouco utilizados. O que a gente mais utiliza é o tipo sólida, que é essa borda inteira. Vocês vão ver que a borda vai ficar um pouquinho mais clara agora, tá? Ela ficou um pouquinho diferente. Já ficou um pouquinho mais de acordo com o resto do nosso site, tá? Outra coisa que a gente pode fazer com a borda também, se a gente quiser, é arrancar a borda. Então, se eu chamar border, por exemplo, e colocar none, eu arranco as bordas. Os campos ainda estão aqui, ó. Só que eu faço com que a borda suma. Aí fica a seu critério, tá? Eu vou fazer, inclusive, isso mesmo, tá? Eu vou tirar a borda e, em vez disso, eu vou colocar um fundo, uma cor de fundo, com background color. Eu vou colocar um fundo CCC, que é um fundo um pouquinho mais claro. Ótimo. Então agora os meus campos estão claramente demarcados. Outra coisa que eu posso fazer também para esses campos ficarem um pouquinho mais interessantes é quando a gente clica em cima, vocês veem que ele fica com uma borda preta aqui? Isso é por causa de um estado chamado focus. Assim como a gente passa o mouse em cima dos links e eles mudam de cor, os elementos de campo, eles também têm um estado focus. Quando eu clico dentro deles, eu posso aplicar uma propriedade diferente para marcar alguma coisa neles, tá? Então eu vou criar uma nova chamada para o campo aqui e vou criar o pseudoclass com 2 pontos, igual a gente fazia com o hover, só que eu vou chamar o focus. O focus, então, serve para eu alterar uma propriedade desse elemento quando eu clicar dentro dele, tudo bem? Então, eu vou trocar aqui o background color, vou deixar um fundo EEE, que é um fundo um pouquinho mais claro. Vamos ver?
Se eu clicar dentro, percebe que o campo agora mudou de cor, certo? Só que ele ainda tem essa marcação preta em volta feia, que é o browser mesmo que coloca. Como que eu tiro isso? Isso não é borda, tá? Isso aqui é chamado de outline, por fora do elemento, tá? Então eu vou chamar outline none, isso vai remover aquela borda chata quando a gente aplica o focus no elemento. Vamos dar uma olhada? Ó, perceba que agora não tem mais. E o feedback que nós estamos dando é dar essa cor para o fundo, certo? Ok. Então assim eu consigo dar um feedback como se eu estivesse acendendo o campo para a pessoa digitar. Agora só para finalizar o nosso formulário, vamos mexer nesse botão que está muito feio ainda. Para facilitar a nossa vida, a gente já tinha criado um padrão de botão que a gente aplicou nos links da home, lembra? Então eu vou criar aquela mesma class. Então no botão aqui eu vou criar a class botão, que é a class que a gente já usou na outra página, inclusive. Ele vai fazer isso com o nosso botão. E o nosso botão já ficou bem interessante, certo? Bem parecido com a home. Só que veja que ele ficou um pouquinho diferente dos botões que a gente tinha na página inicial. Por quê? A gente não tinha aplicado nenhum padrão de borda, então o botão automaticamente já vem com essa borda horrível, e a gente não tinha aplicado nenhum padrão de tamanho de fonte, certo? Então por isso que está dando essa diferença. Então vamos pegar a home como referência e deixar tudo certo. Vou aqui no meu CSS, vou procurar a chamada para o botão e vamos consertar isso lá para resolver o problema. Então a primeira coisa é colocar o tamanho da fonte. O tamanho da fonte do botão vai ser de 18 pixels. Ótimo. Então vocês viram que o botão agora está exatamente como estava antes. E para tirar essa borda horrível, a gente vai colocar aqui border 0. Tá? Então o border 0 ele arranca a borda. Border 0 e none, no caso da borda, funciona do mesmo jeito, tá? Então eu usei de uma outra maneira aqui só para vocês verem que também funciona. Vamos dar uma olhada? Agora o botão tá igualzinho o botão Saiba Mais da home. Ótimo. Eu estou tendo esse trabalho todo porque aí fica muito mais fácil de usar a mesma class tanto para bottom quanto para link. E aí os dois funcionam da mesma forma. Tudo bem? Ok, então meu formulário está pronto. Agora a última coisa que eu quero fazer é colocar um mapa do Google Maps aqui dentro. Eu vou abrir uma nova aqui e eu vou entrar no site do Google Maps. Ok, agora eu vou pegar um endereço qualquer aqui no Google Maps e vou clicar nesse botão compartilhar aqui. Isso vai abrir essa janela aqui. Dentro dessa janela de compartilhar, existe a opção incorporar um mapa. Quando eu clicar aqui, vocês vão ver que ele aparece um elemento aqui que a gente não conhece ainda, mas dá para ver que é um elemento HTML. Inclusive, veja que ele tem um atributo src igual à imagem. Eu vou copiar isso aqui, vou fechar, e dentro do meu HTML, depois que a tag form for finalizada, eu vou dar um espaço e vou colar aquele elemento. Aí ele vai colar esse monte de coisa aqui, tá? Esse aqui vai ser o nosso mapa. Veja só o que vai acontecer. Olha só. Automaticamente aparece o Google Maps com aquele endereço aqui dentro. Agora vamos só estilizar para ele não ficar esquisito assim. Eu vou pegar esse elemento, como qualquer outro, e vou colocar uma class nele para a gente chamar no CSS. Vou chamar de mapa. Dentro do CSS, eu vou chamar .mapa e vou falar para ele ficar com largura 100%, tá? Width 100%. Ou seja, ele vai pegar o tamanho do que tiver em volta. Por isso que eu coloquei fora do formulário, porque aí ele vai ficar com o tamanho da nossa página, certo? Agora, só para ele não ficar grudado no formulário, vamos chamar o próprio formulário, que era contato, e vamos colocar um margin bottom 30 pixels, só para ele não ficar grudado. Olha só como ficou bacana. Então, nosso formulário ficou em cima, embaixo nós temos o campo do mapa, certo? E aí temos a página contato. E o legal é que a gente não tinha testado ainda, mas se eu clicar no botão Home, eu já volto para Index. E se eu clicar em contato, eu volto para contato. Então vocês podem ver que o nosso menu já funciona, porque a gente já tinha colocado esses endereços corretamente. Por isso que nos preocupamos de colocar o nome das páginas exatamente igual a gente fez no menu. Index.html e contato.html, para eu conseguir avançar de uma página para outra. Tudo bem? Ótimo, então agora nós finalizamos nosso site. Agora a última coisa que falta para esse nosso site é ver se ele está se adequando corretamente para quando a gente vê esse site do celular. E eu vou ensinar isso para vocês na próxima aula, tudo bem? Até a próxima e valeu!